Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express, segunda edição. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e eu tenho que lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Isso faz toda a diferença. Pacote YouTubístico trazido para vocês. Pedir para vocês não se esquecerem também de puxar o comentário pro lado, dar um hype nesse vídeo, que isso ajuda demais a gente a crescer. E como a gente não enrola aqui, né, a gente vai direto para as notícias do Fluminense nessa segunda edição de Notícias Tricolores. A gente inicia aí com uma informação maravilhosa. Representantes de Flamengo, Fluminense e Vasco celebram a redução do Carioca. Isso mesmo, o Campeonato Carioca reduziu. Vamos ver o que a matéria fala aqui. A mudança no formato do Campeonato Carioca 26, com apenas 10 datas ao invés de 16, foi comemorada pelos grandes clubes do Rio, após o conselho arbitral desta quarta-feira. A diminuição no número dos jogos era uma demanda antiga de Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Para o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, a tendência é que a competição fique mais atrativa, com jogos mais relevantes diante da necessidade de pontuar desde o início. Afinal, serão apenas 6 jogos na fase de grupo. Aí ele fala, era um desejo antigo, estamos acreditando que menos é mais e que a qualidade do campeonato vai melhorar. Com menos jogos e com a forma que você vai remunerar o clube de forma meritocrática, vai ajudar que a competição seja mais emocionante. O Flamengo sai muito satisfeito, falou ele aqui. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que participou por videoconferência, vai na mesma linha e considera que os duelos contra o time pequeno terão mais apelo. Ele fala, a redução de datas será mais atraente, pois todos os jogos serão decisivos, não só clássicos, analisou. Já o CEO do Vasco, Carlos Amoedo, relembrou a importância da diminuição de jogos diante do calendário, ainda mais apertador do futebol brasileiro em 2026. Além de ser no ano de Copa do Mundo, clubes só entrarão de férias em 21 de dezembro de 25, após a última rodada do Brasileirão. Vai falando ele aqui, ele fala que isso se encaixa muito melhor dentro dos desafios do calendário. Era necessária essa adequação. Isso vai valorizar o produto, permite que os clubes maiores tenham condições de se preparar melhor, realizar uma pré-temporada melhor e disputar o campeonato com elencos principais. O Botafogo não mandou dirigente, porque o Botafogo caga para o Campeonato Carioca e não está errado, não. Vamos para a próxima notícia, galera. Dito isso aí, já trouxemos aí a notícia do Botafogo aí, do Botafogo, olha, as notícias para vocês aí de última hora a respeito do Campeonato Carioca. E olha, aqui para vocês, Palmeiras e Fluminense amanhã jogarão pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O Fluminense está numa situação muito difícil no campeonato, não depende mais de si, mas precisa fazer a sua parte, né? O Palmeiras recebe o Fluminense amanhã, às 21 horas, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A bola rola na Arena Barueri, Casa do Verdão, e conta com a transmissão do Sport TV, canal fechado, e com a Globoplay Streaming. Então vocês podem assistir a partir da manhã, às 21 horas. O Fluminense muito dificilmente se classificará, não depende mais dele. Quando você não depende mais de si, meu amigo, as coisas ficam devastadoras. Mas é isso aí, tá bom? Dando sequência, galera, uma matéria legal aqui do Netflu. Conheça os adversários do Fluminense no grupo F da Copa do Mundo. Aí vem trazendo aqui Borussia Dortmund, Ulsan e o Mamelodi Sundowns. Tá dizendo aqui, ó, os torcedores tricolores sempre procuram saber quem é o adversário do Fluminense no Mundial. No entanto, o tricolor das Laranjeiras terá, na verdade, 3 adversários nessa primeira fase inédita da Copa do Mundo de clubes da FIFA. A matéria vem falando aqui qual é o principal adversário. O principal adversário do Fluminense, sem dúvidas, é o Borussia Dortmund da Alemanha. O Aurinegros tem um título de Champions League, participando de 3 finais. Também estão no grupo F, o Ulsan Mamelodi. Vem falando assim, quais são os próximos adversários do Fluminense? O primeiro, o Borussia Dortmund, no dia 17, terça-feira, 1h da tarde. O Fluminense vai jogar com transmissão da TV Globo, Sport TV, Cazé TV e o DAS. Na segunda rodada, o Fluminense pega o Ulsan, dia 21, no sábado, às 19 horas. E na terceira rodada, o Fluminense pega o Mamelodi, quarta-feira, dia 25, às 4 da tarde. Os horários até razoáveis, né? Não fala muito aqui dos times na matéria, mas são os dias e horários aí dos jogos do Fluminense. Mais um giro de notícias aí do Flusão, galera. Fred, Magno Alves, Germancano, Romário, Conca, os maiores artilheiros do Fluminense no Brasileirão. E aí a matéria vem falando sobre isso, quem são esses maiores artilheiros da história do Fluminense
no Brasileirão. E vem mostrando aqui a matéria, falando um pouco sobre o Germancano, dizendo que ele se recuperou de lesão e tudo mais. E aí aqui coloca quem são esses artilheiros em campeonatos brasileiros. Ó, Fred, 102 gols. Magno Alves, 45 gols. Germancano, 41 gols. Romário, 34. O Ezio e o Washington, 33. E o Conca, 30. Tá aí, muito bacana também essas informações. Acho que o Germancano chega fácil no Magno Alves e talvez no Fred. No Fred tá mais difícil pro Germancano aí, mas talvez ele chegue lá, galera. Será que vai chegar? Enfim, o tempo vai dizer pra gente aí se ele chega ou não chega nesses números. Galera, a gente tem ainda agora duas informações bem legais aqui que foram trazidas, matérias muito legais que foram trazidas hoje. E eu quero chamar a atenção para essa próxima matéria aqui, uma matéria interessante sobre gastos do Fluminense, tá? Essa matéria, na verdade, ela estava no GE, está sendo repercutida aqui pelo Netflu, né? Mas eu vi também essa matéria no GE, mas eu vou colocar aqui para vocês a matéria do Netflu, falando sobre isso daí. Vocês sabem quanto até agora o Fluminense gastou só esse ano com compra de jogadores? Desde o e-mail de 24 até agora, vocês sabem quanto o Fluminense gastou com compra de jogadores? Vocês têm uma dimensão disso? Vocês conseguem dimensionar isso? Lá do meio do ano, aquela janela do meio do ano, até agora, vocês conseguem dimensionar isso? Pois bem, o Fluminense gastou 221,4 milhões de reais na compra de jogador, sem contar os salários que vão ser pagos. Vamos lá ver a matéria? Vamos ver o que a matéria fala aqui pra gente? Vamos embora ficar de olho na matéria? Vamos lá. Vamos para essa matéria, então. Tá aí, ó. Fluminense gastou mais de 200 milhões na compra de jogador desde 24. Aí vem mostrando aqui o Hércules e o Canóbio vem falando. O Fluminense, desde o ano passado, vem investindo alto em contratações. Na primeira janela de 24, o clube fez a compra de David Terãs. No entanto, no meio do ano, começou a abrir os cofres para rejuvenescer o elenco. O Fluminense gastou 221 milhões de lá até aqui. E aí vem falando, ó. A partir da janela do ano de 24, o Tricolor da Bandeira acumulou recorde de valores pagos em transferências. Isso continuou para a temporada 25, onde o clube iniciou o ano comprando Hércules. E até este momento, a sua última compra foi Soteldo. Considerando valores pagos de compra de jogadores para o elenco profissional do time de Guerreiros desde 24, o clube investiu 221,4 milhões. Veja quanto custou cada jogador. E vem trazendo aqui, ó, Canóbio, 37 milhões. Soteldo, 30. Por enquanto, né? Pode ser maior esse número do Soteldo aí. Pode subir aí para 60. Hércules, 29. Lescano, 29. Bernal, 20. É bom lembrar que o Lescano custou 29 milhões, tá, galera? Praticamente o mesmo valor do Soteldo, para não jogar. O Fluminense fez uma aposta no jogador, tá? Que é uma aposta, 29 milhões, hein? Bernal, 20 milhões. Freitas, 20 milhões. Terãs, 14 milhões. Aí foi antes, né? Inácio, 12 milhões. Serna, 10 milhões. Otávio, 8,5 milhões. Fuentes, 6,7 milhões. E Everaldo, 4,5 milhões. Galera, é aquela história, aquela coisa que a gente fala, né? Eu volto a falar aqui. Com esses gastos que o Fluminense teve, tá? Deixa eu voltar aqui pra mim. Com esses gastos aí que o Fluminense teve, sem dúvida nenhuma, tá? O que acontece? É um número muito relevante que nos leva a crer, nos leva a acreditar que o Fluminense ele tem totais condições de fazer um time melhor do que ele fez. Vocês concordam comigo? Vou dar um exemplo para vocês aqui. O Botafogo, tá? No ano de 2025, agora aqui, né? De janeiro de 25 até agora, o Botafogo fez um investimento em contratação de jogador de 231 milhões. O Flamengo fez um investimento menor, mas se você for considerar o ano passado, o Flamengo gastou quase 400 milhões com jogadores. Enfim, é um número considerável. Mas se você pegar e tirar as SAFs, que também não estão tão à frente do Fluminense assim, lembrando que o Fluminense é a quinta folha, foi a quinta folha de 2024. Ficou à frente do Botafogo, em termos de folha. E considerando esses gastos do Fluminense, vocês não acham que a gente não deveria ter um time melhor do que o time que a gente tem?
Por exemplo, você pagar 30 milhões no Lescano, que é uma aposta. Tudo bem, pode dar certo, mas é uma aposta. Você não poderia ter contratado um jogador de melhor nível? Por exemplo, em vez de contratar o Lescano e o Canóbio, o Fluminense trouxesse o Claudinho, por exemplo, para tentar resolver a vida dele. O Fluminense poderia ter trazido o Claudinho. Então, assim, o Fluminense não pode dizer que é um clube que não tem dinheiro. Isso não é mais uma justificativa razoável. Eu sei que vocês vão falar, pô, Quintela, mas os caras vão pagar para daqui a não sei quantos anos. Se vai pagar para daqui a não sei quantos anos, é um problema. Porque aí você está fazendo dívidas futuras sem preocupação com o que pode ser seu futuro. Você está jogando problema para depois. E aí que entra aquela questão que a gente fala de que a gente só vai saber qual é a dívida do clube, quais são os problemas do clube, quando uma gestão sai, entra outra. Outra que não é da mesma linha que ela. Então, assim, preocupa, né? A gente vê que pelos gastos dava para ter montado um time melhor do que o time que a gente tem, e alguns desses gastos chamam bastante atenção. Mas eu quero a opinião de vocês, eu quero que vocês comentem que se vocês acham que 221 milhões do meio do ano para cá é pouco, é muito. Como é que vocês veem isso aí? Lembrando que não é salário, isso aí é contratação de jogador. Salário, o Fluminense tem a 5ª maior receita de 2024. Quero saber essa opinião de vocês sobre isso daí, é muito importante aqui a sua opinião. Galera, agora uma matéria lindíssima, lindíssima do GE, encantadora, poderia dizer isso, que eu quero fechar aqui o nosso Resenha Express com essa matéria, que é essa daí, ó. Não sou brasileiro, mas sou tricolor. Os gringos que vão torcer para o Fluminense. Aí vem falando aqui na matéria, muito legal, muito legal. Ó, vamos lá. Matt Lehman talvez seja o torcedor mais velho da nossa lista. Segundo ele, a sua paixão inicial foi pelo futebol brasileiro, quando tinha apenas 6 anos e estava acompanhando a Copa do Mundo de 82. Torcedor do Middlesbrough, conta que seu primeiro contato com o Fluminense surgiu em 96, quando o lateral esquerdo branco passou a atuar pelo clube. Porém, a mudança de simpatia para a paixão aconteceu em 2004, quando se mudou a trabalho para Nova York. Nos Estados Unidos, sem conhecer tantas pessoas na cidade, ele assistia futebol no Bar Legends e foi abraçado pela New York Flu, que usa o local como ponto de encontro. Lá ele aproveitava para ver os jogos dos Middlesbrough e continuava para os do Tricolor, já que são horários diferentes. Fez amigos e hoje se diz tão tricolor quanto londrino. Aí ele fala, ó, na Inglaterra as pessoas só conhecem 2 times brasileiros, Flamengo e Fluminense. Então eu os conhecia antes de conhecer qualquer torcedor. Virei tricolor e viajei para o Brasil muitas vezes a trabalho de férias. Fui assistir jogos de Botafogo, São Paulo e Corinthians, mas nunca tive um sentimento parecido no meu coração, como é com o Fluminense, tá falando ele aqui. Aí vem falando, segundo o Matt, estádio da Laranjeira lembra os velhos estádios de cricket que assistia na infância, o que também traz um carinho natural. Ele esteve presente na final da Libertadores 23 e classifica a decisão como o segundo melhor dia da sua vida. Olha que coisa mais linda, tô até arrepiado aqui, ó. Tô até arrepiado, ó. O melhor dia da minha vida foi em 29 de fevereiro de 2024, quando o Middlesbrough conquistou a Copa da Liga. Nosso único grande troféu, mas a Libertadores foi muito disputada. Tento ir ao máximo de jogos do Fluminense, que eu posso. E hoje assisto mais do que o próprio Middlesbrough. Tá falando ele aqui, ó, o Matt Lehman aqui, que é esse rapaz aqui, esse gordinho aqui. Sensacional. Aí vem aqui, ó, canadense intimado. Esse é o novo time, tá escrito aqui, ó. Aí falando, Ryan Jacobs é canadense, conheceu o Fluminense através de familiares. Casado com uma brasileira, ele foi apresentado ao clube por um tio de sua esposa, Paulo Magalhães. Aqui está uma cerveja e uma camisa do Fluminense. Vou te levar ao jogo amanhã no Maracanã. E é seu novo time. Assim começou a relação que cruzou fronteiras. Aí vem falando, no meu primeiro encontro com minha esposa, eu falei que gostava de futebol. Então ela me enviou um link e disse... era a final da Libertadores. Eu não conhecia o Fluminense, mas fiquei impressionado com o ambiente que vi, conta Ryan. Ryan vive em Vancouver, no Canadá, junto com sua esposa, assim como os outros tricolores estrangeiros. Ele também costuma viajar para o Brasil e acompanhar jogos do Fluminense. Quando dá, vai ao Maracanã junto com seus familiares. Um deles foi a despedida do Fred. Aí tá aqui ele lá com, provavelmente, o tio, né, da esposa. Cara, muito lindo, cara, muito lindo, muito lindo. Ó, americanos escolhem o Fluminense. No caso de Enzo, mesmo sendo uma criança, há algumas questões a serem explicadas. Existia uma facilidade maior por ser filho de brasileiro, mas ninguém na sua casa era fanático de futebol. Nascido nos Estados Unidos, é cidadão americano, então é natural que ele goste dos times da NBA e NFL. Mas tudo mudou quando cruzou com o Fluminense. Aí vem falando aqui, ó, o menininho lá, o americanozinho lá, que bonitinho, cara. Ó, vamos ler aqui, ó.
eu fico emocionado. Hoje, com 10 anos, ele tinha 5 quando passou a jogar numa escolinha de futebol em Boston. Seu treinador Rubens, de vez em quando, ia com a camisa do Fluminense para as atividades e passou a pilhar a criança. Enzo gostou, falou com seus pais e hoje se destricolou. Em casa, mesmo não sendo tão fã de futebol, o pai Thiago e a mãe Nayara passaram a apoiar os jogos com o filho. Depois, a irmã mais nova, Cristal, que também é americana, se apaixonou pelo Fluminense. A influência, neste caso, foi o próprio irmão. Olha que coisa linda, galera. Pô, e tá com um bonezinho do sentimento ali do André, ó. Que legal, que legal. Cara, eu fico emocionado, assim. Eu fico com vontade de chorar aqui. Ó, peruano completa a lista. Conheci o Fluminense no Rio de Janeiro, onde fiz meu curso de graduação de arquitetura no UFRJ. Acompanhei os jogos do Fluminense desde a minha chegada. Era um conjunto de coisas que me chamavam a atenção. As cores da camisa, a história e a torcida. Mas foi o Maracanã que fui abençoado e batizado com a chuva daquele Fla-Flu histórico. Conta Eduardo. Tá falando do Fla-Flu de 95. Cara, ele aqui, o peruano aqui, tricolor. Muito bonito, cara. Muito bonito. Eu fico com lágrimas nos meus olhos. É muito bonito isso, cara. Eu não consigo aguentar essas coisas, não. Rapaz, quando eu falei, eu vi um pedacinho da matéria, minha vontade de chorar, eu falei, não vou ler ela toda, não. Vou ler quando eu estiver fazendo o vídeo. Pra ficar emocionado de verdade, enfim. É muito lindo tudo isso daí, galera. Enfim, esse foi o Resenha Express de hoje. Quero convidar vocês para a live de hoje às 8 horas. Tem live sobre o Edinho, né? O nosso podcast com o Edinho, o maior zagueiro da história do Fluminense. Valeu, galera. Saudações tricolores.